Boa noite, meus amados. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Mais uma vez estamos aqui diante de Deus para proclamar a palavra do Senhor. Somos aqui a Igreja Batista, bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira. É muito bom ter a sua companhia. É muito bom ter você aí ouvindo a palavra de Deus. Convide toda a sua família, esteja aí sentado à mesa ou no seu sofá e vamos então adorar o Senhor. Eu quero convidar a você para louvar a Deus com um dos nossos hinos. Nós gostamos muito de cantar e vamos estar cantando o hino de número 148 do nosso cantor cristão. Você vai poder cantar, nosso hino já está ali, você vai poder cantar conosco essa hora bendita. É o tema desse hinário do nosso cantor cristão. Vamos adorar o Senhor. Bendita hora de oração, postras-nos paz ao coração, e sobrepôs a toda a dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro a meu Senhor. E findo a hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, em doce cheiro a meu Senhor. Desejo a vida que fim dá, com fé, amor constante, da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Nesse momento de oração, eu quero convidar você a orar. Hoje nós temos muitos motivos para orar. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. Estamos passando esse momento de pandemia, onde as igrejas estão praticamente com as suas portas fechadas, os irmãos estão cultuando em casa, estamos gravando os cultos, ou algumas igrejas transmitindo, como nós, através do Facebook. E eu quero convidar a você nesse momento para que a gente possa orar. Eu vou estar orando pelo nosso Brasil, pela nossa cidade de Cardoso Moreira, pelo nosso estado do Rio. Quero orar pelo nosso governador, os governadores, os prefeitos, nosso presidente da República, pelo pastor Sócrates, também está se recuperando com a graça de Deus, e muitos outros irmãos que nós não conhecemos os seus nomes, nem sabemos de qual igreja, mas nós vamos orar. Eu convido você agora aí na sua casa a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Bendito Deus eterno, glorioso Pai, Criador do céu e da terra, um único Deus, não há outro além do Senhor. O Senhor é perfeito, o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso. Obrigado a Deus por esse momento de culto, obrigado a Deus por esse momento de comunhão.
Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos governantes. Abençoe, ó Deus, para que tenhamos um país melhor. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que estão acometidos dessa enfermidade, que, ó Deus, tenha atormentado os nossos irmãos, colegas, pastores. Ó Deus, te pedimos o Senhor, na imensa bondade e misericórdia do Senhor, que seja com cada um de nós. Nós pedimos o Senhor, que é Deus único, e é no nome de Jesus que nós suplicamos as tuas bênçãos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você e sua família. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler esse primeiro capítulo, ele é pequenininho, e eu queria meditar com você nessa noite sobre a expansão do Evangelho. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a expansão do Evangelho. O quanto Deus, ele é maravilhoso. Como que Deus faz com que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo. E foi através de pessoas, nós vamos observar isso no texto, à luz do texto, que pessoas que não eram cristãos anunciavam o poder de Deus. Nós vamos ver tudo isso. Vamos começar a partir do versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Nós temos aí Paulo falando um pouquinho e dando a saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igrejas dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa fé, obra de fé, vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornaste imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque partindo vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de vós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Esperardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que vos livra da ira vindoura. Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. A expansão do Evangelho. O texto, ele vai falar sobre isso. Nós temos aqui no verso 1, Paulo dando a saudação. Aqui eram 3 companheiros, 3 amigos, Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, ele era um homem de muita experiência, de muito conhecimento. Ele tinha muita intimidade com Deus. O poder que era na vida de Paulo era tão grande que aqueles que andavam com Paulo cresciam no conhecimento. Todos queriam ser abençoados.
com aquela experiência de Paulo. Paulo, ele tinha experiência de sobra. Era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Por isso, meu amado, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo nesta noite, é muito bom ter experiência com Deus. Agora, por que eu estou dizendo que Paulo tinha muita experiência com Deus? Por causa da sua intimidade. Paulo, ele tinha uma vida de oração. Era o tempo todo orando, falando com Deus. Eu penso que cada momento que Paulo parava para descansar, para beber uma água, qualquer coisa, Paulo orava ao Senhor. Paulo, ele tinha esse prazer de orar com Deus, orar a Deus e falar com o Senhor. Eu penso que estamos vivendo em um tempo que precisamos fazer isso. Precisamos estar o tempo todo ligado com Deus. É como a juventude dos nossos dias. É o tempo todo com o celular na mão, mandando mensagem, recebendo mensagem, se interagindo, outros comprando, pagando, negociando, tudo através do celular. É uma ligação constante, quase 24 horas por dia, nas redes sociais. Não é diferente o homem de Deus ou aquela que serve o Senhor, a serva de Deus. Devemos estar o tempo todo ligado com Deus, mas deixando Deus agir nas nossas vidas. Paulo não temia o perigo. Paulo vivia num deserto, e era no deserto que Paulo fortalecia. Na verdade, meus amados, o crente, ele só cresce no deserto. Por que Deus levou Israel para o deserto? Porque era no deserto que Deus queria lapidar, ou seja, preparar o seu povo, e que o povo tivesse intimidade com ele, e que crescesse no conhecimento, e que a fé transbordasse. E foi isso que aconteceu. Muitos deles cresceram, alguns se perderam, isso é normal. Numa igreja também é assim, muitos crescem e outros ficam para trás. Muitos querem crescer, muitos querem comer da palavra de Deus, beber da palavra de Deus, se interagir com o Senhor. Outros caminham bem devagar, quase parando, e às vezes parando e ficando pelo caminho. Mas nós precisamos viver uma vida de oração. Silvano e Timóteo, pastores que aprenderam, cresceram no ministério, formaram no ministério, através do grande professor chamado apóstolo Paulo, o último dos apóstolos. Depois dele, não se levantou mais apóstolo. O último foi o apóstolo Paulo, mas ele pregava com autoridade, com poder, com convicção, cheio do Espírito, ou seja, o conhecimento de Deus transbordava na vida do apóstolo Paulo. Hoje, nós observamos que há muitos crentes fracos. É verdade. Quem sabe eu estou falando com você, que está aí agora me ouvindo. Talvez você está sendo sincero com você mesmo. Olha, eu sou fraco, eu tenho vacilado com o Senhor. Mas chegou o momento de você fortalecer. Chegou o momento de você crescer. Chegou o momento de você transbordar do conhecimento da palavra do Senhor. Se coloca diante de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer de você uma criatura maravilhosa, poderosa, cheia do Espírito Santo. Paulo, um grande professor, mestre, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem sábio. Paulo, ele era um filósofo, fariseu, era um doutor da lei, mas ele abriu mão disso tudo para servir um Deus vivo e todo-poderoso. Foi desprezado por sua família, mas colocou a sua vida à disposição do Senhor, porque a família de Paulo era a família de Deus. Ele colocou a sua vida à disposição do Senhor. Por isso que Paulo tinha essa certeza de fé. E através dele, muitas igrejas cresceram, muitos pastores foram formados, conhecendo teologia ensinada por Paulo. Vamos ver o que diz o texto seguinte, versículo 2. Olha aqui que Paulo fala aqui para a igreja de Tessalônica. Sempre damos graças a Deus por vós,
toda a igreja, ele falava assim, por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo, ele agradecia a Deus pela igreja de Tessalônica. Sabe por quê? Era uma igreja missionária. Nós estamos na campanha de missões mundiais. Paulo foi um dos maiores missionários da história da igreja. Paulo pregou o evangelho praticamente no mundo inteiro. As cartas de Paulo chegou a todos os lugares, inclusive até nós. Pregamos isso hoje. Um dos grandes missionários, um grande homem de Deus, tinha poder na palavra, e ele orava e agradecia a igreja. Sabe por quê? A igreja dos Tessalonicenses ajudava Paulo com donativo, orava pelo apóstolo Paulo. Enquanto Paulo estava lá, firme, pregando o evangelho, a igreja estava orando, segurando ali o apóstolo Paulo em oração. É assim que acontece com nós, pastores. Enquanto nós pregamos a palavra, a igreja está orando. Enquanto nós estamos indo anunciar a palavra do Senhor, a igreja está orando, falando com Deus, pedindo ao Senhor que nos fortalece. Paulo, ele agradecia a uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja de poder, uma igreja que tinha intimidade com Deus. Não era uma igreja morta, não era uma igreja qualquer, mas era a igreja de Cristo, onde todos ali reverenciavam o nosso Senhor. E aí nós vamos encontrar no versículo 3, 3 coisas importantes que o apóstolo Paulo lembra aqui. Olha só, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé. Está aí, está na tela, você vai poder ver, está lendo aí. Obra de fé, está ali. O que Paulo quis dizer isso? A igreja estava sendo perseguida. Ainda havia ali naqueles dias, estava acontecendo naquele dia a perseguição. O domínio era romano. Aquela cidade, a Tessalônica, era a segunda maior cidade aonde tinha um porto marítimo, porque a primeira cidade era Corinto. Eram as duas maiores cidades, Corinto e Tessalônica. Era cidade cercada pelos mares, Adriático e outros mares. E ali os mercadores vinham nos seus barcos para comprar. E o evangelho era pregado a toda aquela criatura, todas aquelas pessoas que chegavam ali. E Paulo falava para a igreja: vocês têm uma obra de fé, vocês têm fé. Em meio às perseguições, a igreja está aí firme. Não é diferente também nos nossos dias. As igrejas estão poderosas. Apesar delas estão aí com as suas portas fechadas, mas a igreja está orando. A igreja está vibrando. Nunca se pregou tanto o evangelho pela internet, pelas rádios, pelos televisores. As mídias estão anunciando com todo o poder a palavra de Deus. Chegou a vez da igreja. É um momento de fé, de anunciar sem medo. Nós não podemos temer essas coisas que estão acontecendo aí fora. A igreja deve continuar pregando, anunciando, avançando essa obra de fé. A segunda coisa que vamos encontrar, está aí no versículo 3, vosso trabalho em amor. Por que Paulo falou isso? Vosso trabalho em amor. Eu hoje estava vendo pelas redes sociais, as nossas igrejas batistas, tem outras também fazendo, nesse momento onde muitos irmãos, pastores, alguns deles talvez precisando, eu creio que alguns estão precisando, e ali eu pude ver a obra da igreja, uma obra de amor, anunciando e pedindo àqueles que têm em alguma igreja, ou algum obreiro que esteja em dificuldade, para ajudar. Já ajudaram 3. Isso é obra de amor. A igreja dos Tessalônicos também fazia isso.
Paulo recebia donativo, Paulo recebia dinheiro, porque Paulo, ele deixou tudo pelo Evangelho, porque a vida dele lá atrás era de muito dinheiro, riqueza, casas boas. Paulo tinha tudo do bom e do melhor, mas quando ele conheceu Jesus, ele abandonou tudo. Para quê? Para servir um Deus vivo. E ele foi sustentado pela igreja. A igreja era uma igreja poderosa. A igreja não deixou o seu obreiro passar dificuldade. Paulo recebia donativo, Paulo recebia dinheiro, Paulo recebia tudo que tinha direito, dado pelo Senhor, porque a igreja é do Senhor. Paulo era um homem honrado por Deus. Por isso que ele fala sobre o vosso trabalho de amor. A igreja faz esse trabalho de amor. É campanha de missões, missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, campanha para ajudar os órfãos, viúvos, necessitados, ajudar aqueles que precisam. Era o trabalho de amor da igreja. Nesse momento que estamos passando de pandemia, é o momento da igreja. Talvez muitas igrejas estão em algumas dificuldades, mas sabemos que muitos irmãos podem ajudar. E eu estou vendo isso acontecendo nos nossos dias. Esse trabalho de amor, trabalho missionário, de ajuda. Ainda você vai encontrar nesse versículo 3, uma outra coisa, firmeza de esperança. Duas coisas nós encontramos aí importantes, firmeza e esperança. Segue o versículo, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Firmeza e esperança. A igreja estava firme, e toda a convicção na esperança de Jesus Cristo. Mas veja só que fala de duas pessoas distintas. Jesus, o Salvador, aquele que a igreja mantém a esperança, na qual nós temos a esperança. E outra coisa, a outra pessoa distinta, Deus, sustentador, criador, poderoso, único, que nos protege neste tempo que estamos passando. A igreja, ela nunca entrou em crise. Os países entram em crise financeira. A pandemia faz com que os governos estaduais, municipais e federal e distrital entrem em dificuldade financeira, mas a igreja sempre está resistente. A igreja, ela nunca entra em dificuldade financeira, porque a igreja, ela é sustentada pelo Senhor. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Ouvimos falar em crises, crise para lá, crise para cá, mas a igreja, ela nunca entra em crise, porque ela é sustentada por Deus, nosso Pai. E se você crê em Deus, se você acredita em Deus, se a sua vida está no Senhor, então você também não vai entrar em crise, porque quem te sustenta é Deus. Você precisa crer. Quem sabe você já reclamou, já falou mal de você mesmo, já falou mal de alguém, ou falou mal da igreja, ou dos irmãos, mas chegou o momento de você se colocar de pé, como o Senhor está dizendo, se coloca de pé, e anda na minha presença e ser perfeito. Então é o momento de você tomar uma direção certa, a direção do Senhor, e deixar que o Espírito do Senhor habite e vive na sua vida, para que você tenha uma vida melhor, uma vida direcionada pelo Espírito do Senhor. Paulo, ele fala no versículo 4 para uma igreja viva, uma igreja poderosa, quando ele diz, conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O que Paulo quer dizer com essa última palavra aí, a vossa eleição? É porque aquela igreja, aqueles irmãos foram eleitos, e eles tomaram posse. Sabe como? Eles aceitaram Jesus. Do momento que eles aceitaram Jesus na sua vida, como eleitos, eles tomaram posse. E agora, essa posse significa que eles foram convertidos. E a obra daquele povo era uma obra verdadeira, nítida, veraz.
porque Deus estava ali sustentando uma igreja poderosa, aonde aqueles irmãos eram convertidos no Senhor, eles eram unidos, nada aborrecia aqueles irmãos, era uma união perfeita, era uma união em Deus, e nessa união não havia divisão, queridos. Às vezes nós ouvimos falar, a igreja dividiu, tem um irmão que está insatisfeito, e aí 2 ou 3 ficam insatisfeitos, sai de uma igreja, vai para outra, são aqueles crentes rodízio, vai para lá, vai para cá, só vem pulando de igreja em igreja, ainda não tem convicção. É o momento de deixar o Espírito de Deus habitar, como aquela igreja. Aqueles irmãos eram poderosos em palavras, em poder, porque o Espírito de Deus habitava na vida deles. Paulo ainda fala de umas coisas muito bonitas que eu quero conversar com você um pouquinho nesse versículo 5. Quando ele diz assim, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Olha a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse versículo 4. O evangelho não foi a vós somente em palavras. Paulo entrou naquela cidade com palavras. E que palavras foram essas? As Escrituras Sagradas, a Bíblia. Paulo pregou Jesus Cristo ressurreto. Palavra. E a palavra surtiu efeito no coração daqueles irmãos. Eles entenderam o Evangelho. E Paulo ainda vai mais profundo, quando ele diz, em poder. Porque quando a palavra entrou no coração daquelas pessoas, a palavra de Deus fez uma mudança naquelas mentes. E eles então entenderam que o poder de Deus habitava no profundo do coração deles. Sabe por quê? Se converteram ao Senhor. Foi como no dia de Pentecoste. Foi uma conversão, foi um ato aquela conversão daquele povo. E eles se converteram mesmo. E aqui Paulo fala, a palavra foi em vocês com poder. E ele vai mais adiante, no Espírito. Não é um Espírito qualquer, é o Espírito Santo. Quando ele diz, no Espírito Santo. Quando aquele povo ouviu a palavra de Deus entrou no profundo coração daquelas pessoas, eles aceitaram, e ali o Espírito Santo habitou na hora. Aquela conversão, aquela aceitação da palavra de Deus foi um ato, eles se converteram na hora, eles não tiveram dúvidas. Às vezes as pessoas duvidam. Há muitos anos atrás, há 25 anos, mais um pouquinho, ali no seminário alguém perguntou, será que a Bíblia é verdadeira? Eu disse o seguinte, a Bíblia é palavra de Deus. E ela é verdade. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida da palavra de Deus. Porque foi através da Bíblia que eu conheci a Deus. Foi através da Bíblia que eu passei a ter intimidade com Deus. Então ela é a palavra de Deus. Não tenho dúvidas. Você não pode duvidar da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ainda vai mais profundo nesse versículo 5, quando ele diz em plena convicção. Paulo disse que a palavra não foi só em palavras, não foi só em poder, no Espírito, mas aquele povo estava convicto. Você está convicto também que Jesus é o seu Senhor? Em que se Ele vier hoje, você vai para o céu? Nós temos que ter essa convicção. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você tem certeza que amanhã você vai acordar? Nós não podemos ter essa certeza. Mas se Deus quiser, podemos acordar. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, que o Senhor está aqui, dentro de mim, na minha mente, na minha mente e no meu coração. Ele também precisa estar na sua mente, no seu coração. Se você fracassou, se você vacilou, não tem problema. Levante agora para o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor.
Caminhe diante do Senhor. Faça como o apóstolo Paulo. Receba o Senhor na sua vida e anda diante dele. Vamos mais à frente, versículo 6. Olha a Bíblia, está na sua mão, mas você pode ler também na tela. Veja só o que está escrito aí no versículo 6. E vós vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito. 3 coisas nós vamos observar nesse texto. Observa aí. Paulo fala, vocês são nossos imitadores, mas também de Jesus. Porque Paulo imitava Jesus. Paulo imitava Jesus. E assim, ele via que aquele povo estava imitando ele. Mas ele disse, vocês são imitadores de Jesus Cristo. Aí eu me lembro de quando eu era ainda muito garoto, e lá na minha igreja, há muitos anos atrás, ia muitos pregadores. Mas nós tínhamos na nossa igreja vários pregadores. Um deles já falecido, todos eles praticamente, né? Antônio Lourenço da Silva, era um diácono, pregava muito bem. E tinha também um pastor que pregava ali, o pastor Augusto Guimarães. Pastor Ebenezer era o nosso pastor, Ebenezer Soares Ferreira. Muitos outros pregadores, dentre eles, tinha também o pastor Filenilo Vicente Neves, o único que continua ainda nessa terra, sendo ainda guiado pelo poder do Espírito, é o pastor Ebenezer. E eu gostava muito de ver aqueles homens pregar. E o meu sonho era se tornar um pregador. Eu tinha vontade, eram 2 sonhos. Era pregar a palavra do Senhor e ir ao campo missionário. O campo missionário fui muitas vezes, mas eu queria, era pregar a palavra do Senhor. Mas eu queria anunciar a palavra com convicção, mas movido pelo Espírito de Deus. Eu não queria pregar de mim mesmo. Eu não queria pregar da minha própria sabedoria, porque eu não tinha. Mas o Senhor, Ele cuidou da minha vida. E assim, tem sido a minha vida na presença do Senhor. Se não fosse o Espírito de Deus, na minha vida, eu não passava muitas lutas e provações. Olha o que diz o texto sobre isso. Quando a gente observa que Paulo diz assim, tendo recebido a palavra em muitas tribulações. O crente é assim. Está aí no versículo 6. O crente é assim. Ele passa muitas tribulações. Mas o crente fiel, o crente dizimista, o crente que serve o Deus vivo, ele passa por muitas tribulações. Sabe por quê? Porque ele é um servo de Deus. Ele é controlado pelo Espírito de Deus. Paulo fala isso. Recebeste a palavra com muitas tribulações. E assim, nós vamos seguindo, caminhando, sendo usado pelo Espírito do Senhor. Quantas tribulações o apóstolo Paulo passou? Quantos momentos difíceis o apóstolo Paulo passou? Eu creio que o momento mais difícil da vida de Paulo foi quando aquele navio que ele estava viajando para ser levado ali, para ser julgado, naufragou. E ele, juntamente com alguns nadadores, conseguiram salvar todos aquela tripulação. E foi parar naquela ilha. E diz a palavra do Senhor que até o administrador da ilha se converteu a Jesus Cristo. Porque Paulo, ele viveu essa tribulação, mas ele almejava pregar o Evangelho. E a vida do apóstolo Paulo estava sob o comando de Deus. Ele não pensava em si mesmo. Ele pensava em Cristo. Por isso que ele dizia, não tenho a minha vida como preciosa, conquanto eu faço a vontade do meu Deus. Paulo, ele era um homem de Deus e para Deus. O versículo de número 6 ainda vai nos dizer que aqueles irmãos da igreja tessalonicense, eles receberam a palavra não só com tribulações, mas também com alegria no Espírito Santo. Alegria. Mesmo nas tribulações, eles tinham alegrias, porque eles eram conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo diz que aquela igreja, a igreja dos Tessalonicenses,
no versículo 7, nós vamos encontrar que era um modelo para todos os crentes. Olha bem aí. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes. Eu vou parar aqui, todos os crentes. Para a minha igreja, para a sua igreja, para todos os crentes. Porque eles eram crentes qualificados. Sabe o que significa isso, crentes qualificados? O crente qualificado é aquele crente que suporta tudo no Espírito Santo. O crente qualificado, ele sofre as provações e está ali como uma mola, suportando. Ele é perseguido, mas ele está ali como uma mola, suportando. Falam mal dele, mas ele continua ali firme. Ele não foge. E pelo contrário, ele ora por aqueles que o perseguem. O crente qualificado, ele é cheio do Espírito Santo, ou seja, do poder de Deus. Ele não ira à toa. E se irá, a ira vai esfriar. Porque quem está na vida do crente qualificado é o Espírito Santo. Mas o crente que não é qualificado, ele tem vontade própria. Ele faz o que ele quer, ele pensa da maneira dele, ele zanga. Às vezes ele se torna um político falando mal de A ou de B, falando mal do prefeito, do governador, do presidente, que não é a missão do crente. A missão do crente é orar. É o que nós fizemos. Oramos pelo presidente da República. Oramos pelos prefeitos, pelos governadores, por todos os políticos. Há muitos anos, ou melhor, eu nunca ouvi falar que um presidente da República, conforme nós temos hoje, pedisse às igrejas para orar. Chegou o momento da igreja. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Então é o momento da igreja. É isso que nós estamos falando. O crente qualificado, ele precisa fazer a vontade de Deus. Ele não pode sair por aí falando mal de A ou de B. O crente qualificado é assim. Ele é poderoso em palavra. Vamos seguir. Versículo 7. Nos diz que a igreja tornou modelo, não só para Macedônia, na Acaia. Versículo 8. Partindo de vós, fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus. Olha bem esse texto aí. Fez ouvir toda a vossa fé. Observa a luz do texto. Observa bem a luz do texto. Vamos ler novamente? Partindo, porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou. De tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Percebeu isso? Quem que anunciou? Olha esse texto, a luz desse texto. Quem que anunciou isso? Foram os pastores? Foi Silvano? Foi Timóteo? Foi os outros que estavam estudando ali, aprendendo com Paulo? Não. Os mercadores. Os mercadores. Observa bem. Eles anunciavam. Diz aí o versículo 9, acompanha o contexto. Porque eles mesmos anunciam de nós. Quem que anuncia de nós? Os não crentes. Olha a igreja Novo Mundo, olha a igreja tal, a igreja pregou com poder. Mas quem que está falando isso? Eles. As pessoas que não são crentes. Anuncia a fé dos crentes.
E Paulo aqui estava dizendo, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Quem que disse isso? Os mercadores, aqueles que vinham de várias cidades para aquele lugar, para a cidade dos Tessalonicenses. Vinha de Corinto, vinha de Acaia, vinha de todo quanto é lugar, eles estavam ali. Eles ouviam, eles viam o poder da igreja e voltavam para as suas terras anunciando: os crentes daquele lugar têm poder. É assim, queridos. Às vezes, quando você está lá na fila do hospital, ou lá esperando o médico, ou lá na fila do banco, no hospital, esperando o médico, ou no banco, ou algum lugar, você está tão comportado de uma maneira tal, ou seja, esse tal muito especial, que alguém pergunta para você, talvez alguém já perguntou para você: você é crente? Aí você vai dizer: sim, eu sou crente. Vejo que você tem um comportamento diferente. O crente, ele é reconhecido. O crente, ele é reconhecido por causa da sua maneira de viver diante de Deus. Já aconteceu várias vezes comigo. Sempre as pessoas me perguntam isso, porque nós devemos ser diferentes. Aqueles mercadores que negociavam no porto, eles anunciavam Jesus, quer dizer, ou seja, o poder da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, olha o que diz o versículo 10. E esperarde dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O Evangelho foi pregado naquele primeiro século, no mundo inteiro, porque os próprios incrédulos, aqueles que não tinham compromisso com Deus, anunciava a fé dos crentes. O tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia, eu quero dizer para você, é tempo de nós anunciarmos o poder de Deus. Chegou o momento de você demonstrar a fé, o poder de Deus na sua vida. Meu amado, meu amigo, querida família, a você que está aí nos ouvindo, se colocam diante de Deus. Deixa Deus dirigir a sua vida. Seus filhos são pequenos, orem por eles. Busque a Deus, peça a Deus misericórdia. No mundo em que estamos vivendo, peça a Deus para abençoar a sua família. Mas não deixe de servir o Deus vivo, o Deus do apóstolo Paulo, o meu Deus, que pode ser o seu Deus. Não abre mão de servir um Deus poderoso, custe o que custar. Vêm os problemas do mundo, mas não abre mão de servir o Deus único, o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a sua família, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. E se você ainda não tem compromisso com Deus, procure uma igreja evangélica, uma igreja que prega a palavra de Deus com autoridade, uma igreja verdadeira. Entregue a sua vida a Jesus e viva para Ele. Que Deus te abençoe e que abençoe a sua família. Fiquem todos com Deus. Amém.